Sabe aquela história em que a confiança vira uma arma perigosa? Pois é, na novela Dona de Mim é exatamente isso que acontece. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa trama de engano, heroísmo e uma sabotagem que se esconde por trás de um rosto que parecia ser amigo. Pensa só, um tratamento que deveria ser para salvar uma vida acaba se transformando na arma perfeita para um plano sinistro. Vamos entender agora como algo feito para curar virou o centro de toda essa conspiração. E para entender essa confusão toda, a gente precisa conhecer as peças-chave desse tabuleiro. De um lado, a Filipa, a vítima, uma atriz que luta contra o transtorno bipolar. Do outro, o Jax, o grande manipulador, aquele vilão disfarçado de melhor amigo. E, correndo por fora, o Danilo, um ex-motorista com uma pulga atrás da orelha. A vida desses três está prestes a colidir de um jeito que vai mudar tudo. Então, vamos lá. A história toda começa bem nas sombras, sabe? Com um ato secreto de sabotagem. E o alvo? A atriz Filipa, que, coitada, nem faz ideia do perigo que está rondando ela. E o plano do Jax é de uma crueldade, mas ao mesmo tempo muito simples. Ele vai lá e na surdina troca os remédios que a Filipa toma. Ao fazer isso, ele não está só mexendo como tratamento dela. Ele está controlando a sanidade e o bem-estar dela por completo. Só que todo plano secreto tem uma falha, né? E nesse caso, a falha foi uma única conversa ouvida por acaso. Foi suficiente para acender a chama da suspeita num herói que ninguém esperava. É isso. O Danilo ouve o Jax falando sobre a saúde da Filipa e, na hora, um alarme soa na cabeça dele. Sabe quando as peças não se encaixam? Pois é, foi ali que a primeira semente da desconfiança foi plantada. A partir daí, o Danilo fica com uma pergunta perigosíssima na cabeça. E se aquele amigo em quem todo mundo confia for, na verdade, o pior dos inimigos? Essa dúvida joga ele de cabeça numa busca bem arriscada pela verdade. Essa suspeita toda leva o Danilo a começar uma investigação por conta própria. Mas o caminho para a verdade é cheio de perigos. E ele logo descobre que está completamente sozinho nessa. A jornada do Danilo é só frustração. Ele vai e confronta o Jax, mas só o que ele ganha são ameaças. Ele tenta pedir ajuda para a família, mas a filha da Filipina, a Nina, não acredita nele e ainda manda ele ficar longe. Cada passo que ele dá em direção à verdade só deixa ele mais e mais isolado. Encurralado, sem ninguém para apoiar, o Danilo chega num ponto de virada. Ele percebe que, se quiser salvar a Filipa, vai ter que arriscar tudo e agir por conta própria. E aí, com a ajuda de uma aliada, a Léo, ele coloca um plano arriscado em ação. Ele troca os remédios falsos pelos verdadeiros. O resultado é como comparar a noite com o dia, revelando a verdade de um jeito que não dá para negar. E a confirmação vem logo em seguida, através da Leal. A Filipa tá melhorando. Essa é a prova que o Danilo precisava. A prova de que a suspeita dele estava certa o tempo todo e que a vida da Filipa estava sendo sabotada de propósito. Mas claro, expor a verdade tem um preço. O Jax percebe que o plano dele foi por água abaixo, e a tempestade que se forma com isso promete um confronto que vai ser inevitável. No momento em que ele descobre que o Danilo interveio, a máscara de bom amigo do Jax finalmente cai. O controle que ele tinha se desfaz e o que sobra é a fúria de um vilão que está vendo seu castelo de cartas desmoronar. A tensão chega no limite. Agora, não é mais uma questão de suspeita. É um acerto de contas direto entre o herói que descobriu a verdade e o vilão que já não tem mais nada a perder. E isso tudo nos deixa com uma pergunta eletrizante, que já prepara o terreno para o próximo capítulo. Agora que o segredo foi exposto, até onde o Jax vai ser capaz de ir para silenciar o Danilo e conseguir a sua vingança? A história de Dona de Mim tá para pegar fogo, viu? Nos próximos capítulos a gente vai ver um plano de vingança, assim, cruel. Um resgate no desespero e uma corrida contra o tempo que, olha, pode acabar muito mal. Vamos entender direitinho o que vem por aí. Pois é, essa é a pergunta que tá no ar e que move tudo. Ela coloca a gente bem dentro da cabeça de um dos vilões mais frios e calculistas da novela, o Jax, e já nos prepara para o tamanho do estrago que ele tá planejando. Então, vamos falar dessa sabotagem, que é bem sombria mesmo. Tudo começa com um plano terrível que bota uma personagem que todo mundo adora em um perigo de vida real. E para sacar o que está em jogo, a gente precisa conhecer as 3 peças-chave desse tabuleiro.
E aqui, olha só, os papéis estão bem definidos. De um lado tem o Jacques, o sabotador, ali mexendo os pauzinhos. Do outro, o Danilo, que era o motorista e agora vira o grande protetor. E bem no meio disso tudo, totalmente vulnerável, tá a Felipa, a vítima inocente de uma vingança que nem a dela. A arma do Jacques não é uma arma de fogo, nada disso. É uma coisa muito mais sutil e, por isso mesmo, mais cruel. Ele simplesmente troca os remédios que a Felipa precisa para controlar a bipolaridade dela. Pensa bem, não é só um ataque ao corpo, é um ataque à mente, feito para desestabilizar ela por completo. Mas é aquilo, né? Como em toda boa novela, a maldade não fica sem resposta. O Danilo, que é o nosso herói da vez, saca essa traição e, claro, já começa a armar o seu contra-ataque. O Danilo não é do tipo que fica parado vendo a banda passar, né? Quando ele percebe o que tá rolando, ele entende que a coisa é séria, é urgente e parte pra ação. A vida da Felipa tá literalmente nas mãos dele agora. E o plano dele é tipo uma operação secreta, super arriscada. Primeiro, o Danilo vai lá e compra os remédios certos, do próprio bolso. Depois, ele entrega para uma aliada de confiança, a Babá, a Léo, que consegue dar os remédios certinhos para Felipe escondido. E o resultado é quase na hora. E não é que o plano dá certo. A Babá logo percebe que a Felipa tá melhorando, assim, visivelmente. Por um instante, parece até que o mocinho ganhou do vilão. Mas a gente sabe que em novela a paz dura pouco, né? E é aqui que a coisa vira. O vilão descobre tudo. Esse é o momento da virada na história. Porque segredo não dura pra sempre, ainda mais com um vilão como o Jacques, que parece estar sempre um passo à frente de todo mundo. O Jacques não é bobo, né? Ele também nota a melhora repentina da Felipa. Aquilo acende um alerta. E a desconfiança dele leva ele direto para a verdade. Ele descobre o plano do Danilo e todo o esquema do resgate secreto. Nas palavras do próprio Jacques, as consequências disso serão terríveis. Gente, essa frase dá até arrepio. Ela marca o começo da vingança dele de verdade. E não é ameaça da boca para fora, não. É uma promessa de que o pior ainda tá para acontecer. Com a descoberta, o que acontece? Um confronto perigoso, claro. Era inevitável. E é exatamente aqui que a tensão explode e o perigo se torna uma coisa bem real. O Jacques vai pra cima do Danilo. E ele não só ameaça, ele vai além. Ele desarma o Danilo. Ele pega todos os remédios certos, tirando a única coisa que protegia a Felipa. Ele deixa ela de novo, completamente exposta à sabotagem dele. Agora a gente entra na parte da tragédia e do resgate. As consequências disso tudo são imediatas. E olha, são devastadoras. Sem o remédio, a saúde da Felipa simplesmente desmorona. E isso leva a um desfecho trágico. E tudo acontece numa velocidade impressionante. No sábado, o plano do Danilo dá certo, a Felipa melhora e a gente fica com esperança. Mas logo em seguida, o Jacques descobre tudo. Chega a segunda-feira e o resultado é um acidente gravíssimo. A causa e o efeito aqui são brutais. Pois é, sem a medicação correta, o estado da Felipa piora muito rápido. E isso tudo acaba num acidente de carro terrível. É a consequência direta, o resultado pavoroso da vingança do Jacques. Ela tá sozinha e correndo o risco de vida. Só que quando tudo parece perdido, o destino, ou talvez o instinto do Danilo, dá um jeito de agir. Ele por acaso tá por perto bem na hora do acidente e consegue chegar a tempo de salvar a vida dela, provando mais uma vez que ele é o verdadeiro protetor dela. Ok, o Danilo salvou ela do acidente, mas a ameaça de verdade, o Jacques, continua por aí, solto. O remédio ainda tá com ele, então a pergunta que fica no ar é: por quanto tempo mais o Danilo vai conseguir proteger a Felipa? E qual vai ser o próximo passo do Jacques? Bom, isso só os próximos capítulos vão dizer.